ABC? Não, eu não vou dizer variações ofensivas, né? Porque quando você fala em variações, isso é muito, vamos dizer, depende do que você está dizendo das variações ofensivas. As variações ofensivas você sempre cobra, né? Ataque pela direita, pela esquerda, central, pelo meio, né? E tudo isso realmente aconteceu. O que faltou, talvez, a capacidade, né? Maior. Isso foi um fato, né, negativo na competição toda do ABC. Né? Nós tivemos talvez a bola mais armada, que foi uma bola dentro da área, o Lima acabou dando um toque a mais. Então sempre a gente teve, vamos dizer, a decisão errada nesses momentos ofensivos. Né? Aí nessa parte eu concordo. As variações não, porque quando a gente fala variações, você tem, o time só cruzou, o time chegou pela esquerda ou pela direita. As variações nós tivemos. A conclusão e as decisões, essa faltou para nós. Bom, professor, boa noite. O senhor até já admitiu aí, né, que a falta de eficiência ofensiva tem sido um problema do ABC dentro do campeonato como um todo. E se a gente for puxar o histórico, o último gol de um atacante do ABC foi há 6 rodadas atrás, do Iago contra o Ipiranga, lá em Erechim. Né? E o ABC tem 9 atacantes no plantel, o que tem mais gols é o Gilson com 3. O senhor já conseguiu identificar o porquê que o ataque do ABC, os jogadores de ataque do ABC, eles têm sido tão inoperantes do ponto de vista de marcar gols ao longo da competição, porque isso nitidamente tem prejudicado a campanha do ABC no campeonato? Muito. Nós conseguimos acertar o ABC, né? Taticamente, nós temos uma maneira de jogar, indiscutivelmente a gente conseguiu ter essa montagem. Hoje o ABC, você sabe o seu forte, você tem as montagens táticas, como que você sai, como que você monta, isso tudo nós conseguimos. E aí são decisões, aquela decisão do atacante, a criatividade, ou o individualismo, essa tem que ser nato do atleta. Se você pegar, claro que nós não temos jogadores com histórico de artilharias, né? Mas assim, os atacantes sempre fizeram, sempre tivemos chances e tudo mais. E eu acredito que isso talvez é o reflexo da tranquilidade e, quem sabe, a efetividade em alguns momentos de você ter essa, vamos dizer, decisões que você tem que estar tomando dentro de uma partida que aí cabe somente ao jogador nesse individual dele. Quanto, acho que alguém perguntou alguma coisa sobre o pênalti, né? Assim, nós tivemos uma batida que foi do Gênesis e acabamos não fazendo. Tivemos essa do Alisson. Eu acho que tanto eu como todo o estádio inteiro gostaria que o Alisson batesse, né? E claro que só erra quem está ali dentro. Claro que a gente gostaria, era um momento decisivo, né? Que com certeza, com tantos pênaltis que, na minha opinião, nós tivemos 2, 3 pênaltis um pouquinho antes, e aí aquele momento acabou, e ali era um momento decisivo para você, quem sabe, fazer, né, o próprio clima do estádio se mudar. Mas nós temos que apoiar também, né, não só quem sempre acerta, mas quem erra, e a gente ali não tinha dúvida. O Gênesis chamou a responsabilidade de aquela pressão que o adversário faz. Todo mundo achou que ele ia, mas a gente já sabia que já estava definido que o Alisson iria pegar para bater. Boa noite, Roberto. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte. Queria conversar um pouco com você sobre o resto do campeonato para o ABC, né? A sequência da Série C. Eu conversei com alguns jogadores na saída do gramado que me falaram que agora fica um pouco mais complicado, né? Porque o ABC não depende só de si, se já estava complicado. Agora, então, com esses 2 empates seguidos dentro de casa, queria saber um aspecto fora das 4 linhas, na verdade. Como é que fica o psicológico do ABC para essa sequência de Série C? Cara, eu acredito que o psicológico nós conseguimos recuperação de todo o grupo, dos atletas, do trabalho e tudo mais. E nós sabemos que nós temos sempre que atingir um primeiro objetivo. Sempre foi, desde que aqui eu cheguei, a situação que nós encontramos e depois nós conseguimos fazer, né, várias trocas, modificações, e a gente sempre soube que primeiro vamos atingir um objetivo, que essa aí é o principal objetivo em qualquer momento para todas as equipes. Aí depois você vai pensar num segundo objetivo. Então nós temos que realmente focar todo o nosso objetivo nesse primeiro. Aí depois a gente vai pensar de acordo com aquilo que vai faltar de rodadas para terminar a competição.
Boa noite, professor Alisson Bala, da Rádio CBN Natal. Eu queria lhe fazer uma pergunta, puxando um pouco da escalação que você fez lá na Paraíba contra o Botafogo, com a utilização do Matheus Rocha um pouco mais à frente, o Matheus Rocha na segunda linha, e foi uma coisa que funcionou muito bem. Naquele jogo, a gente sabe que justiça no futebol é bola na rede, mas se tem um placar injusto foi aquela derrota em João Pessoa para a equipe do Botafogo. E a gente esperava até ver isso em outros jogos aqui dentro de casa. Não vimos contra o São Bernardo e hoje, mais uma vez, o Matheus Rocha atuando um pouco mais à frente. Foi uma coisa pontual daquela partida contra o Botafogo? Ou você vê que é um jogador que pode ajudar também um pouco mais à frente, Roberto? Pode acontecer, com certeza. É um jogador que dá esse retorno para nós, né? E, inclusive, ele acabou tendo também 3, 4 chances e faltou converter. Mas é assim, mas é legal quando você toma algumas decisões que as pessoas reconhecem que ela acabou dando certo, e isso pode acontecer sim. É um atleta que nos dá esse retorno, né? E eu também gostei do que eu vi, né? Foi uma opção boa, acabou acontecendo. É uma coisa que ela pode acontecer de acordo com a necessidade. E depois nós optamos, né, em voltar com o Lima. O Lima entrou muito bem contra o Botafogo também. Mas mesmo contra o Botafogo, nós caímos, né, novamente naquela tônica, né, que tem acontecido com o ABC, a falta da efetividade dos gols. Mas, como você disse, isso pode acontecer, é uma opção treinada e que ela foi testada e acabou dando certo. Roberto Fonseca, boa noite. Queria falar contigo sobre essas possibilidades ainda, se não matematicamente, mas virtualmente. Agora a classificação fica difícil. Né? Como é que você analisa esse fim de competição? Tem um objetivo grande ainda, que é livrar, né, matematicamente, mas depois de alguns resultados que não vieram, quando poderiam ter acontecido, algumas oscilações, em alguns momentos em que jogou bem não venceu, em outros que, né, foi atrapalhado, aí, como hoje, claramente pela arbitragem. Como é que você vê essa motivação? Eu queria que você pegasse por esse outro lado, a motivação para essas últimas 3 partidas. Enorme. Nós precisamos atingir o nosso primeiro objetivo e nós temos 2 decisões fora de casa e a gente tem que buscar resultado. E o nosso foco, ele não muda, né? O ABC é uma camisa forte, uma torcida forte. Em qualquer situação, ele vai ter sempre a obrigação de ganhar, como a gente tinha hoje também. Mas você pode ter certeza que nós temos que fazer uma coisa que isso, desde que aqui eu cheguei, de fazer com que o ABC ele represente bem o torcedor dentro de campo, com vontade de trabalho, sempre sendo ofensivo, sempre buscando o gol. Nós fizemos isso lá contra o Botafogo na Paraíba, nós fizemos isso contra a Tombense aqui, contra o São Bernardo, que na minha opinião é uma das grandes equipes, né, da Série C, e nós fizemos, e como nós fizemos hoje também. Então, assim, para o ABC não pode se mudar a camisa, a necessidade, a obrigação, ela vai estar sendo sempre vitórias de bom desempenho, e é isso que a gente não vai abrir mão até a hora que terminar a competição para nós, seja daqui 3 ou daqui, quem sabe, se a gente puder ainda pensar numa classificação.